de geriatria a partir da unidade básica, ela vinha em tratamento de uma depressão e foi encaminhada para investigação de perda ponderal e para segmento de multimorbidades. De antecedentes, era uma senhora hipertensa, diabética, dislipidêmica, com uma insuficiência venosa periférica, uma gastrectomia parcial por úlcera há 40 anos e era uma paciente sedentária. Utilizava propranolol 120 mg dia, metformina 1.700 mg dia, amitriptilina 50 mg dia e simvastatina 40 mg dia. Do ponto de vista de funcionalidade, era uma senhora independente para autocuidado, ou seja, era capaz de realizar todas as atividades básicas de vida diária, então era capaz de se vestir, de tomar banho, de fazer higiene pessoal, fazer a continência, fazer a transferência e alimentação sem nenhum auxílio. No entanto, naquele momento, era uma paciente dependente parcialmente para atividades instrumentais de vida diária, que são atividades mais complexas. Então, ela só era capaz de realizar, sem auxílio, o preparo de refeições e o uso do telefone. Precisava de auxílio para tarefas domésticas e para o uso correto de medicações. E não era capaz de realizar nenhuma das outras atividades mesmo com auxílio. Na primeira consulta, essa paciente se queixava de uma fraqueza há 5 meses e era uma fraqueza generalizada associada a uma perda ponderal não quantificada, uma dor em membros inferiores e uma insônia. Quando questionada, essa paciente relatava também uma tristeza ocasional, mas principalmente quando se recordava da morte de um dos filhos, que ocorreu há 8 meses. Ela acreditava que sua morte estava próxima, porque já não conseguia mais costurar, nem era capaz de ir à igreja porque se sentia cansada. Ela se sentia inútil por conta aí da queda funcional, já não conseguia mais limpar a própria casa. No entanto, apesar disso tudo, ela negava a anedonia. Ela gostaria de retomar suas atividades e nunca tinha tido nenhum episódio prévio de depressão. Há 15 dias ela iniciou um tratamento no posto com amitriptilina, sem melhora dos sintomas, e até aí a gente espera isso mesmo, porque não houve tempo do antidepressivo fazer efeito. No entanto, a filha relatava uma piora do estado geral, estava mais apática, menos comunicativa e se esquecia de tomar as medicações. Ela também se queixava de uma tontura com uma sensação de desfalecimento e uma turvação visual ao se levantar da cama. Em relação ao interrogatório dos diversos aparelhos, ela apresentava uma dispneia a esforços habituais, por exemplo, andar no plano, uma constipação intestinal com fezes em síbalos e um edema de membros inferiores. Destrinchando melhor aquela queixa de insônia, a gente viu que essa paciente ia dormir todos os dias às 9 horas da noite, acordava às 3 da manhã e não conseguia dormir a partir de então. No entanto, para a idade dela, essas 6 horas de sono são suficientes, por isso ela não conseguia dormir mais. Em relação à avaliação nutricional, ela tinha uma prótese total que estava desajustada, ela estava folgada, tinha uma dieta inadequada porque pouco fracionada e com uma baixa ingesta proteica. O suporte social era ruim, ela morava com um filho solteiro, mas que tinha pouco contato, tanto por questões de convivência, os dois não se davam bem, como pelo fato de que ele trabalhava o dia todo. Tinha uma outra filha também, mas que morava em um bairro distante aqui da cidade de São Paulo. O filho com quem ela tinha maior contato era aquele que tinha falecido. Ela negava quedas, incontinência urinária ou déficits sensoriais, e as vacinas estavam em dia. No exame clínico, essa senhora se encontrava descorada e tinha um IMC de 20,3, abaixo do normal para idosos, que a gente considera entre 22 e 27. Além disso, se encontrava hipertensa, com uma pressão arterial de 154/90, e chama a atenção também uma queda da pressão arterial sistólica e diastólica, da posição deitada para em pé, o que demonstra uma hipotensão ortostática. Não tinha alterações do exame vascular, cardiovascular, tinha estertor crepitante em bases, que é um achado comum em idosos, não necessariamente associado à patologia. O exame abdominal era normal, no entanto, ela tinha
roupas largas, necessidade de uso de cinto, que demonstravam um emagrecimento importante. E, além disso, ela tinha um edema de membros inferiores, bilateral simétrico, 2 cruzes em 4, sem outros sinais de trombose. Tinha varicosidade de médio calibre, né, em ortostase, e uma arterestesia de hálux alterada bilateralmente. Como essa paciente apresentava uma queixa cognitiva, foi realizado o mini-exame do estado mental, que resultou em 23 pontos, o que é uma pontuação menor do que a esperada, tendo em vista uma escolaridade de 4 anos, que seria maior ou igual a 24 pontos. No entanto, ela perde pontos em questões relacionadas também à atenção. Tendo em vista todo esse caso, nós poderíamos atribuir os seguintes sintomas a um possível quadro depressivo. Então, essa paciente tem uma tristeza ocasional, tem uma fraqueza generalizada, uma perda de peso não intencional, uma insônia, uma alteração cognitiva, aí, provavelmente relacionada à atenção, uma dor inespecífica em membros inferiores, uma constipação intestinal, uma tontura e uma dispneia aos esforços. No entanto, quando colocamos esses sintomas nos critérios do DSM-4, a gente vê que essa paciente não tem nem um dos 2 critérios maiores. A tristeza dela é uma tristeza ocasional, não ocorre na maior parte do tempo. Tampouco ela tem anedonia, que seria uma perda do prazer ou interesse pelas atividades. Só que nós já concluímos que essa paciente não apresenta um quadro de depressão maior. Mas, para efeitos de ilustração, eu vou também analisar os critérios menores. Poderíamos considerar que ela tem aí uma perda de peso significativa, que ela tem problemas de sono, que se sente sem energia, cansada, sente sem valor ou culpada, né? E tem uma dificuldade de concentração. Tendo em vista tudo isso, as hipóteses para ela foram de uma anemia a ser esclarecida, né? Que pode ser tanto ferropriva como por deficiência de vitamina B12, lembrando que essa paciente já tem uma gastrectomia prévia, mas também não se pode excluir uma neoplasia de trato gastrointestinal. Tem também uma desnutrição, que pode ser em parte atribuída a uma prótese que não está adaptada, mas queria chamar a atenção também para a metformina, que promove perda de peso. Em relação à neuropatia, ela tinha uma alteração de sensibilidade profunda de membros inferiores. Ela pode ter uma neuropatia diabética, como também uma deficiência de vitamina B12. Além disso, ela tem alguns sintomas aí advindos do uso da amitriptilina, então, com evento adverso a essa medicação, então uma alteração cognitiva, a hipotensão ortostática e a constipação intestinal também podem ser atribuídas. Tem também uma hipertensão arterial sistêmica não controlada, que pode ser tanto por conta de uma má adesão ao tratamento, como também a um subtratamento. E, além disso, uma insuficiência venosa periférica. Tendo em vista aí os possíveis efeitos colaterais e o não diagnóstico de um quadro depressivo maior, foi feita a suspensão da amitriptilina, por conta aí desse perfil nutricional. Foi suspensa a metformina introduzida a glicazida. Como o propranolol ele é um beta-bloqueador com ação central, nós optamos por suspendê-lo também, tendo em vista aí o possível quadro cognitivo, e também porque o propranolol também está implicado em casos de depressão em idosos. Introduzimos o enalapril. Foi feita a analgesia de membros, para dor de membros inferiores com dipirona, encaminhamos ao dentista para adaptação de prótese, orientamos essa paciente para que ela pudesse dormir um pouco mais tarde, de forma a continuar dormindo suas 6 horas, mas não acordar às 3 da manhã. E também solicitamos exames laboratoriais e pedimos o retorno em 1 mês. No retorno, essa paciente tinha suspenso a amitriptilina e ela evoluiu com uma melhora progressiva aí da apatia, da tontura e do esquecimento. No entanto, mantinha uma dor, agora bem claro, de características neuropáticas em membros inferiores e também uma mialgia. Teve também uma piora da insônia, ela acordava cerca de 2 a 3 vezes por noite, por conta de uma dispneia que melhorava depois de ficar algum período de pé, e também uma piora da dispneia aos esforços. No exame clínico se mantinha descorada e se mantinha hipertensa, mas já não mais apresentava hipotensão ortostática.
havia ganho 1 quilo desde a última consulta e apresentava sinais no exame clínico de uma insuficiência cardíaca descompensada. Tinha uma estase jugular presente a 45 graus, um murmúrio vesicular presente com estertor crepitante em terço inferior de tórax bilateralmente e mantinha um edema de membros inferiores. Nos exames laboratoriais mostrava uma anemia com uma hemoglobina de 9,8, macrocítica com VCM de 108, também apresentava uma leucopenia e uma plaquetopenia. A CPK era aumentada de 687, uma DHL também aumentada de 876. Tinha uma vitamina B12 diminuída de 108 e também chamava atenção uma hemoglobina glicada de 5,8, bem abaixo da meta preconizada. Então foram feitas as seguintes hipóteses diagnósticas nesse retorno: uma anemia megaloblástica, uma insuficiência cardíaca descompensada, que naquele momento estava em classe funcional 3, uma neuropatia por deficiência de vitamina B12 e uma miopatia pela estatina. Foram tomadas então as seguintes condutas: introduzimos a furosemida a 40 mg dia e aumentamos o enalapril para 10 mg dia. Foi feita a suspensão da glicazida, por conta da hemoglobina glicada boa, e da simvastatina por conta do efeito colateral. Foi feita a reposição da vitamina B12, solicitados ecocardiograma, exames laboratoriais de controle, e foi solicitado um novo retorno depois de 2 meses. Nesse momento eu gostaria de chamar a doutora Elina para comentar o caso clínico e nos responder algumas questões. Quais as particularidades da apresentação clínica do quadro depressivo na população idosa? Quais são os diagnósticos diferenciais da depressão no idoso? Como tratar? Quando encaminhar ao especialista? Bom dia, dando continuidade aqui à apresentação, eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito da abordagem então, dos sintomas depressivos no idoso. Começando a falar sobre a importância desse tema, a gente sabe que a depressão de início tardio não tratada, ela está associada com várias complicações, desde piora na qualidade de vida, prejuízo de funcionalidade, uma baixa adesão ao tratamento e, com isso, agravamento das doenças crônicas. Existe também um aumento da morbimortalidade e também em relação à mortalidade específica por suicídio em homens nessa faixa etária. Em relação à epidemiologia, a gente sabe que a prevalência de depressão maior na comunidade é em torno de 1 a 5%, diferente do que se costuma pensar, é menor do que a prevalência em adultos jovens, que é em torno de 5 a 10%, mas a prevalência de sintomas depressivos nessa população é maior, em torno de 8 a 15%. Quando a gente estuda outras populações, como a população internada, claro que essa prevalência é maior, em torno de 10% a 12%. Em pacientes institucionalizados, até pelas características dos próprios pacientes, a prevalência de depressão maior chega até 30% dos casos. Esses dados são todos americanos. E aqui no Brasil a gente tem diversos estudos, idosos de comunidade, a gente tem a prevalência em relação a sintomas depressivos, não a depressão maior, que é maior do que a gente vê fora, até 36% nesses estudos. E aqui na enfermaria de geriatria do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, num dos estudos a gente viu uma prevalência desses pacientes internados de depressão maior em cerca de 18%. Eu queria chamar a atenção, assim, a gente sempre fala desde a década de 90 em relação ao diagnóstico e tratamento de depressão no atendimento primário. Esse estudo que a gente sempre comenta mostrava que nessa época o diagnóstico era feito em apenas 50% dos casos. Desses 50% diagnosticados, apenas a metade deles era tratado com algum tipo de antidepressivo. E desses, apenas a metade ainda, mais uma vez, tratado com antidepressivo em dose e no tempo de duração adequado. Mas de lá para cá, houve várias mudanças. A gente tem até um artigo recente de março desse ano no New England que chama atenção para isso. Então, houve sim, nesse período, esse estudo é de 1992 a 2005, um aumento do diagnóstico de depressão de 3% para 6% e também um aumento, então, do tratamento de antidepressivos, que era feito em torno de 50% para 67%.
Isso se deve, então, a diversos fatores. Um dos principais que a gente acredita que seja a divulgação, então, desse subdiagnóstico e subtratamento de depressão na população idosa. Também o marketing da indústria farmacêutica e a introdução dos novos antidepressivos, também com menos efeitos colaterais. Por outro lado, o que esse estudo chama a atenção e o que a gente queria conversar hoje é que, embora houve um aumento da prevalência e de depressão, a maioria desses idosos eles não preenchiam, então, os critérios de depressão maior. Esse gráfico mostra para a gente, na coluna aqui em cinza, os pacientes com diagnóstico feitos pelos clínicos de atendimento primário e aqueles que realmente preenchem os critérios de depressão maior. Deixa eu voltar aqui. De depressão maior pelo DSM-4. O que a gente vê, e na barra em laranja, aqueles que eram ditos pelos médicos clínicos que eram depressivos, mas que não preenchiam os critérios. O que a gente vê nesse gráfico, que sim, existe um aumento, né, do diagnóstico, mas principalmente aí na faixa etária acima dos 65 anos, isso é muito maior. Então, apenas 18% dos indivíduos que eram ditos que apresentavam depressão, realmente apresentavam aí os critérios do DSM-4, mostrando, então, um diagnóstico excessivo. Em relação ao uso de antidepressivos, né, esse outro gráfico mostra, na faixa cinza, aqueles que preenchiam os critérios para a depressão maior, e na faixa laranja, o uso de antidepressivos. O que a gente vê aqui é que nessa faixa etária mais jovem, existe ainda um subtratamento, né? Existe pouca prescrição de antidepressivos, embora tenha aqui uma prevalência de diagnóstico em torno de 8%. Já na faixa etária mais idosa, o que chama bastante atenção é essa prevalência que eu mostrei para você em torno de 2% e uma grande prescrição, então, de antidepressivos nessa população. É claro que a gente sabe que o uso de antidepressivos não é só para depressão, né? Existem outros tratamentos, como para dores crônicas, dores neuropáticas, mas acredita-se que pelo menos em torno de 2/3 desse uso se relaciona, então, ao uso de transtornos do humor, mostrando mais uma vez, então, o uso excessivo de antidepressivos nessa população. E aí, chamando a atenção um pouco da importância em relação ao diagnóstico adequado e aí, por fim, o tratamento adequado nessa população. Em relação ao diagnóstico da depressão no idoso, ele é feito por avaliação clínica, preenchendo os critérios agora, então, do DSM-5, que é o transtorno depressivo maior. Em relação a esse diagnóstico, não é diferente do diagnóstico para adulto jovem. Esse indivíduo, então, precisa ter 5 ou mais sintomas presentes por pelo menos 2 semanas na maior parte do tempo. E precisa ter obrigatoriamente ou humor deprimido, interesse ou prazer acentuadamente diminuído, que é o que a gente chama de anedonia. Então, ele tem que ter pelo menos um desses 2 critérios. E outros sintomas aí associados, como perda ou ganho de peso, insônia, hipersonia praticamente diária, agitação ou lentificação psicomotora, fadiga ou sensação de perda de energia, sentimento de culpa ou desvalia, ou sentimento de inutilidade, diminuição da capacidade de se concentrar, então diminuição da atenção e presença de ideação suicida. Esses sintomas, eles, além de estarem presentes, eles têm que causar sofrimento ou uma incapacidade social ou ocupacional relevante. Além disso, esses sintomas eles não podem ser presentes decorrentes do uso de uma substância ou de uma condição médica, também não devem ser decorrentes a transtornos do espectro da esquizofrenia e se exclui também episódios de mania e hipomania, porque aí o diagnóstico é de transtorno afetivo bipolar. Em relação aos critérios do DSM-4, a única diferença é que eles tiram aqui, como exceção, o luto. Então, pacientes em luto com a presença desses sintomas, eles podem sim fechar critérios para transtorno depressivo maior. Como o Luiz Fernando mostrou, a gente usa esse questionário que é baseado nos critérios do DSM-4, levando-se em conta aí todos esses sintomas. E aí a presença desses sintomas ajudam a fazer o diagnóstico. Lembrar que esse questionário já é validado aqui no Brasil também.
Mais uma vez, ele não é específico para idosos. A gente tem esse outro questionário, que é a escala de depressão geriátrica, utilizada mais para rastreamento aí dos sintomas depressivos e muito mais também em casos de pesquisa. São essas 15 questões, né, que o paciente responde sim ou não. Se vocês forem ver, a gente sempre brinca que dependendo do dia a gente vai fechar como depressão também. Mas lembrar que ele é um instrumento de rastreio. Desses 15 pontos, até 5 ele é considerado normal, se presente. Maior do que 6 até 10, sugestivo de depressão, e aí teria que ser feita uma investigação adicional. E maior do que 10 pontos, quase sempre indicando a depressão. Ele foi descrito em 83, a princípio era um questionário de 30 pontos, de 30 questões, já encurtado para 15, e também validado aqui na população brasileira. O que eu queria chamar a atenção em relação ao diagnóstico em si não parece ser muito difícil, é muito semelhante ao da população adulta jovem, mas em relação ao idoso, a gente vê algumas dificuldades nesse diagnóstico, né? A primeira dificuldade, que é o que a gente já muito propaga, é que muitas vezes esses idosos eles não referem então sintomas psicológicos mais comumente presentes então em adulto jovem, né? Eles não vão queixar de tristeza, de sintomas depressivos, mas muitas vezes eles vêm então com queixas somáticas. E aí, respondendo à primeira questão, que são quais as particularidades da apresentação clínica do quadro depressivo na população idosa, é justamente isso, né? Então, é o que a gente chama de sintomas atípicos aí da depressão. Muitas vezes a gente até fala de uma depressão mascarada, por conta, então, do menor relato de humor depressivo e a presença dos sintomas somáticos. Então, a insônia é muito comum, quadros de inapetência, emagrecimento, sensação de fadiga, presença de esquecimento, dores difusas, né, muitas vezes investigadas e aí sem causa aparente para explicar, quadros de tontura também inespecíficas, distúrbios gastrointestinais, quadros de dispepsia, alteração de hábito intestinal, quadros de dispneia, né, muitas vezes investigados pelos cardiologistas, com os exames aí dando normais, da mesma forma taquicardia e palpitação, e aí disúria, com essa sensação, claro, em descartar infecções urinárias, né? Lembrar que esses sintomas eles podem ser atribuídos à depressão, uma vez descartados aí outras causas clínicas que podem causá-las. Uma outra dificuldade que a gente vê no diagnóstico de depressão em idoso é a presença, então, da multimorbidade. Então, eles muitas vezes têm várias doenças crônicas e esses sinais e sintomas que eu apresentei para vocês podem se confundir com outras doenças clínicas. E aí, respondendo, então, a próxima questão, quais são os diagnósticos diferenciais da depressão no idoso? Então, a anedonia, que muitas vezes a gente vê presente, ela pode ser causada por um diagnóstico diferencial, que é bastante difícil, que é a apatia pelo quadro de demência. Nesses casos, por exemplo, de doença de Alzheimer, os pacientes muitas vezes vêm com quadro de apatia, mas de diminuição aí das atividades, de não interesse pelas atividades, anedonia, mas muitas vezes isso não vem corroborado pelos outros sintomas depressivos. E outras doenças, como o hipertiroidismo aí de apresentação atípica também no idoso apático, também podendo causar anedonia. A perda de peso, que é um sintoma bastante frequente nessa população, ela pode muitas vezes ser causada por vários problemas, como a prótese dentária mal adaptada, que a gente vê então nessa paciente, por doenças, claro, do trato gastrointestinal, como gastrite, úlceras pépticas, a presença de um diabetes mellitus descompensado, neoplasias e também medicamentos, como no caso dessa paciente a metformina. Outro sintoma presente nessa população é o distúrbio do sono. Então, a insônia, muitas vezes, ela pode também ser causada por várias outras condições, né? Como a síndrome da apneia do sono, casos de dor importante, dor crônica, impossibilitando aí o sono adequado, insuficiência cardíaca, causando aí dispneia paroxística noturna. Não foi a principal causa, mas também a gente vê presente nessa paciente. E o mais comum, desajuste de horário, né? Muitas vezes esses indivíduos idosos, até por conta das diminuições das tarefas, eles acabam indo dormir mais cedo
E com isso, o número total de horas por dia nem sempre é mantido, muitas vezes até é diminuído, mas eles acabam acordando mais cedo porque eles vão dormir mais cedo. E o número total ainda é adequado. Em relação à identificação psicomotora, várias condições como hipotireoidismo, parkinsonismo, principalmente em fase inicial, ainda sem a presença do tremor, é um diagnóstico diferencial, e também um delírio hipoativo. Uma queixa que é de fadiga, cansaço, como a gente viu nessa paciente, quadros de anemia já podem explicar esses sintomas, o hiperparatiroidismo também. Em relação à diminuição da concentração, né, causas que podem sempre interferir, o próprio estresse, principalmente aí relacionado ao idoso, o estresse do cuidador, a gente vê muito idosos cuidando de outros idosos mais dependentes, isso sim pode atrapalhar em relação à atenção. Quadros de ansiedade, quadros de demência, deficiência de B12, como a gente vê nessa paciente também, e medicamentos, no caso também a amitriptilina, podendo causar esses sintomas. Então, essa paciente, muitas vezes, ela tem vários sintomas que poderiam ser atribuídos à depressão, mas o que a gente vê é que ela tem várias causas, várias condições que podem explicar, né? Isso é muito frequente na prática geriátrica. Uma outra dificuldade ainda no diagnóstico do idoso é que eles utilizam muitas medicações e muitas vezes essas medicações elas podem estar implicadas então nos sintomas depressivos. Vou citar só alguns aqui, dentre os anti-inflamatórios, a indometacina, ela é um dos anti-inflamatórios que tem ação no sistema nervoso central e pode dar sintomas depressivos. Dentre os antihipertensivos, né, metildopa, clonidina, propanolol e hidralazina estão relacionadas com a presença de sintomas depressivos. Várias medicações de ação central, então levodopa, benzodiazepínicos, que muitas vezes é utilizada por essa população, haloperidol, uso crônico de álcool, anfetaminas, flunarizina e cenarizina, antigamente muito utilizado para tonturas, agora menos, né, cronicamente, são também implicados em casos de depressão. E alguns hormônios, como estrógeno, progesterona e uso crônico aí de corticoide, também implicados nesses sintomas. Lembrando mais uma vez o propanolol dessa paciente. E por último, a presença de eventos estressantes de vida, que é também mais frequente nessa população, podem estar implicados tanto como um desencadeante do próprio quadro depressivo, mas também, muitas vezes, eles acabam perpetuando esses sintomas, né? Então, a gente vê nessa população muito frequentemente a existência de perda, né? Perda de familiares, perda de amigos, redução do contato social. Muitas vezes a redução é por perda também, né? As pessoas realmente vão ficando mais adoentadas e com menos convivência, vão realmente falecendo. Isso é diferente do isolamento social, né? Na verdade, ela acaba perdendo esses contatos e por isso acaba ficando isoladas. Presença de conflitos familiares, a gente vê essa população muitas vezes vivendo com outras gerações, né? Então, muitas vezes, o filho que casou e descasou e volta para a casa desses idosos. Uma piora da situação econômica, esses indivíduos aposentados, a gente sabe aqui no Brasil, a dificuldade dessa situação, menos oportunidade de trabalho, né, em indivíduos que perdem o trabalho já numa faixa etária aí dos 50 anos, e a vivência, então, da debilidade física e intelectual. Lembrar que pacientes portadores de doenças crônicas, principalmente incapacitantes, também têm maior prevalência aí de depressão. Por outro lado, se muitas vezes essas condições sociais, essas condições psicológicas são muito importantes, elas não são tratadas com antidepressivos. Então, não adianta a gente aumentar a dose de sertralina, né, para tratar, por exemplo, um conflito familiar que vai se perpetuar porque é a única pessoa com quem se pode contar, ou porque o paciente realmente perdeu um filho querido, e realmente isso a gente não tem como melhorar. Então, muitas vezes esses pacientes eles podem se apresentar com esses sintomas, mas eles necessitam também de uma abordagem psicoterápica e não só aumento dos antidepressivos. E aí, falando um pouco sobre o tratamento, né, então, nessa população idosa. Os objetivos do tratamento nessa população, e também, claro, em outras,
Em primeiro lugar, são reduzir os sintomas de depressão, objetivando realmente a remissão desses sintomas. Em segundo lugar, a prevenção aí de complicações como ideação suicida, recidiva ou recorrência dos sintomas. Melhorar, em casos de idosos, o estado funcional e cognitivo que muitas vezes a gente vê nesses pacientes portadores de depressão. E auxiliar os pacientes a desenvolver habilidades necessárias, então, para lidar com essas incapacidades ou com essas adversidades psicossociais. Falando aí sobre o tratamento, o primeiro passo importante, como a gente viu, é avaliar e tratar essas doenças e medicações, então, que podem predispor à depressão, né? Muitas vezes isso é reversível, né? Muitas vezes não. E aí, nesses casos, o ideal é ter uma abordagem multiprofissional para o tratamento, né? Desde medidas para melhorar, então, o suporte social, seja o suporte familiar em si, ou também de suporte social em relação a atividades em grupos. Atividade física, a gente tem trabalhos mostrando que a atividade física por si só, principalmente em casos leves, mas também em casos moderados a avançados, ajudam muito no tratamento da depressão. E o ideal, as intervenções farmacológicas associadas aí a técnicas psicoterapêuticas são as que têm melhor resposta em relação ao tratamento, em até 75% dos casos, chegando à remissão. Falando especificamente do manejo antidepressivo, né, quando a gente fala uso de antidepressivos nessa população idosa, a gente sempre vai lembrar de iniciar com doses menores, titulando, não esquecendo de titular até a dose necessária para a remissão, né? Um dos erros que a gente vê com muita frequência é a introdução sendo antidepressivo, mas muitas vezes o antidepressivo ele não é ajustado adequadamente até a remissão desses sintomas. Então, ele é ajustado até uma melhora parcial, né? Lembrando que a melhora parcial não necessariamente quer dizer que esse paciente está sendo tratado adequadamente. E aí existem algumas orientações que a gente fornece para os pacientes, isso em relação a todos os antidepressivos, e é importante orientar para evitar, então, uma má aderência, né, já desde o início. Porque todos esses demoram pelo menos 15 dias para terem início dos efeitos aí benéficos do antidepressivo. E, além disso, nesse início de tratamento, além de não melhorar, eles podem piorar os sintomas, principalmente sintomas ansiosos, e a presença dos efeitos colaterais também são mais frequentes nesse período. E para se avaliar se essa resposta foi adequada ou não, a gente tem que aguardar em torno de 4 a 8 semanas. Se realmente teve uma resposta parcial, a gente deve aumentar a dosagem. Se foi uma resposta adequada, eu vou falar para vocês, a gente mantém. E se não houve resposta nesse período, teria que se trocar por uma outra classe. E aí não adiantaria, então, aumentar a dose desse mesmo antidepressivo. E como é feita a escolha do antidepressivo na população idosa? Em primeiro lugar, se leva em conta a resposta prévia do paciente se esse indivíduo já teve depressão em algum momento anterior. Se ele teve uma boa resposta com um medicamento X, a gente vai introduzir o mesmo. Em segundo lugar, mais importante também para indivíduos que estão tendo então, o primeiro episódio, seria o perfil de efeitos colaterais, né, que eu vou falar no próximo slide. Um outro motivo para a escolha do antidepressivo é a posologia. Lembrar que os idosos utilizam muitas vezes vários medicamentos, então uma posologia mais fácil vai ser melhor, com melhor aderência, e também em relação ao custo, né? Isso a gente tem que pensar, que existem muitos antidepressivos novos, mas aí com custo elevado. Falando especificamente então dos antidepressivos, estão indicados como primeira escolha, de uma maneira geral, nessa população idosa, os inibidores de recaptação seletivos da serotonina. Esses inibidores, eles têm vários medicamentos. Os que têm menos efeito adverso são citalopram e escitalopram. O que a gente utiliza mais comumente aqui no Hospital das Clínicas é a sertralina, por estar mais de fácil acesso. Lembrar que todos esses medicamentos, eles podem ter alguns efeitos colaterais, principalmente em relação ao trato gastrointestinal, em relação à dispepsia, diarreia. Podem piorar um pouco a agitação e ansiedade no início do tratamento. Lembrar que, principalmente a sertralina e a fluoxetina, eles têm aí um efeito de diminuição do peso, então não é interessante nesses pacientes que tiveram emagrecimento.
A paroxetina, ela tem, diferente dos outros, um pouco mais de efeito anticolinérgico, então ela é um pouco mais sedativa, tem um pouco mais de efeito ansiolítico. Então, nesses pacientes com ansiedade, diminuição do sono, ela estaria mais indicada. E tem também um aumento de ganho de peso. E a fluoxetina, que muitas vezes é bastante utilizada na população jovem, a gente tem evitado, embora possa ser usada na população idosa, por conta dos efeitos adversos e das interações medicamentosas, né? Então, são indivíduos, muitas vezes, que já usam vários medicamentos, a gente procuraria evitar a fluoxetina por conta das interações. Uma outra classe que é utilizada são os antidepressivos tricíclicos. Aqui, de propósito, eu deixo só a nortriptilina, porque tem o melhor perfil de efeitos adversos. Lembrar, então, que os antidepressivos tricíclicos, eles podem dar mais sonolência, podem aumentar o peso, mas eles também podem ter efeitos colaterais em termos de boca seca, constipação intestinal, podem piorar quadros de glaucoma e também causar um pouco de confusão mental por conta do efeito anticolinérgico. Os outros antidepressivos tricíclicos mais antigos, como a amitriptilina, clomipramina e imipramina, eles são descritos como medicamentos potencialmente inapropriados para a população idosa por conta desses efeitos colaterais aí mais importantes. Lembrar também que eles têm como efeito adverso alterações cardiológicas, né? E por isso deveria se evitar nessas populações que já têm alguma cardiopatia instalada. Uma outra classe de antidepressivos são os inibidores duais de recaptação de noradrenalina e de serotonina. A venlafaxina e a duloxetina são os exemplos. Eles são bem tolerados na população idosa, têm um perfil de efeitos favoráveis, principalmente em relação ao tratamento analgésico de dor neuropática e de dor crônica nesses indivíduos. A preocupação, a precaução maior que deve ser tomada nesses indivíduos é em relação à hipertensão arterial, pode descompensar a hipertensão arterial, além de dar, muitas vezes, hiponatremia. Um outro medicamento é a mirtazapina. Ele é um inibidor em sistema nervoso central de serotonina e também noradrenalina. Ele tem um perfil de efeitos colaterais bastante favoráveis em idosos, né? Ele tem um perfil de dar sonolência e de dar aumento do apetite, também pelo efeito nos receptores antihistamínicos. Tirando isso, o perfil de efeitos colaterais é muito pouco. Inclusive, ele, diferente dos anteriores, ele não tem efeito em relação à disfunção sexual. E, por último, a bupropiona, né, também utilizada aí para ajudar na cessação do tabagismo. Ele tem um efeito em relação a inibir receptores de recaptação de serotonina e dopamina. Então, ele tem um efeito melhor em pacientes que tenham apatia ou anedonia. E também não tem efeito em relação à disfunção sexual. Nessa paciente que a gente discutiu, embora ela não tenha, então, depressão maior, se a gente fosse escolher, se a gente atribuísse todos esses sintomas ao quadro de depressão maior, talvez a gente escolhesse, então, a mirtazapina por esse perfil de efeito, né? Como ela tem perda de peso, insônia, talvez fosse benéfico. Um outro potencial antidepressivo que poderia eventualmente ser usado seria o antidepressivo tricíclico, mas como ela desenvolveu então uma insuficiência cardíaca, realmente aí não é mais indicado. Ele teria então efeito benéfico por conta aí da dor neuropática. Falando então em relação ao manejo antidepressivo, após a escolha então do antidepressivo que a gente julga mais adequado para esse indivíduo, lembrar da presença então de recorrência. Então, não vale a pena apenas só tratar os sintomas depressivos, né? A gente sabe que, mesmo com o tratamento adequado, se houver suspensão precoce desse antidepressivo, existe até 70% de chance de recorrência, e essa recorrência menor, chegando até 20%, com tratamento psicoterápico associado. E aí, para isso, é importante orientar em relação à manutenção do tratamento antidepressivo. Lembrar que essa manutenção é com a mesma dose, não com uma dose menor do antidepressivo. Para a população idosa, é recomendado, num caso de primeiro episódio, em tratamento de manutenção após a remissão dos sintomas de 1 ano.
Em adultos jovens se orienta até em 6 meses, mas em idosos a gente prefere manter por 1 ano, por conta da maior chance de recorrência. Se esse indivíduo já está no 2º episódio, a duração do tratamento de manutenção seria de 3 anos, e no 3º episódio, até mais do que 3 anos, e aí se mantém muitas vezes até o longo da vida. Em relação ao tratamento ainda, um comentário breve sobre a eletroconvulsoterapia, que é indicada para pacientes com depressão mais grave, com sintomas psicóticos, com ideação suicida, ou muitas vezes aqueles idosos que estão tão debilitados fisicamente, principalmente em relação à desnutrição, ao fato de estarem com imobilidade, e aí se espera um tratamento mais precoce, evitando aí as complicações clínicas, está indicado a eletroconvulsoterapia. Ela tem muito pouco efeito colateral, né, o efeito adverso mais comumente visto é uma cefaleia esporádica e presença de esquecimento, que também é transitório. De contraindicações, são contraindicações também poucos, principalmente relacionados à presença de tumores cerebrais e aí descompensação principalmente de doença cardiovascular, né, infarto, arritmias ou cardiopatias. Numa fase em que a gente não tinha tantos antidepressivos novos com melhor perfil de efeitos colaterais, a gente utilizava mais nessa população idosa, porque muitas vezes tem menos efeito adverso até do que na época os antidepressivos tricíclicos que a gente tinha. E aí, em relação a quando encaminhar então para o especialista, que é a próxima questão, o que a gente sugere, muitas vezes, de encaminhamento então para o geriatra, em indivíduos que a gente tem uma dificuldade diagnóstica. Quando os sintomas são clássicos, os pacientes preenchem os critérios, realmente não tem nenhuma dificuldade, mas muitas vezes existe uma dificuldade até para a gente em relação a diferenciar se esses sintomas depressivos são realmente transtorno depressivo maior ou já sintomas iniciais do quadro de demência, principalmente na presença de apatia. Um diagnóstico diferencial de depressão e também em relação a todas essas multimorbidades. Eu nem falei aqui, nem é o escopo dessa aula, de depressão em pacientes com demência, que seria um capítulo totalmente à parte. E também para o geriatra, pacientes depressivos com presença de multimorbidades, aí com dificuldade de manejo clínico, principalmente aqueles que já tenham, então, também até incapacidade funcional. O encaminhamento para o psiquiatra seria indicado, então, para pacientes aí com depressão mais grave, com alto risco de suicídio, sintomas psicóticos, depressão grave ou refratária ao uso de antidepressivos e também aí história sugestiva de transtorno bipolar. Só fechando, retornando ao nosso caso dessa paciente, né, depois de tudo que foi feito, ela volta então em março deste ano, relatando melhora dos sintomas da dispneia e da fraqueza, sem sintomas depressivos, com melhora então do apetite e melhora do peso, melhora da dor de membros inferiores e da funcionalidade. O ecocardiograma solicitado mostrava uma disfunção diastólica leve. No exame clínico, ela já estava com a pressão arterial compensada, dessa vez sem, mais uma vez, hipotensão arterial, tinha ganhado 2 quilos, não tinha mais nenhum outro sintoma importante em relação à descompensação da insuficiência cardíaca, e os exames de laboratório mostravam já uma melhora do quadro de anemia. Também, mesmo com a suspensão do hipoglicemia antioral, ela mantinha um controle adequado aí do seu diabetes e também, mesmo com a suspensão da simvastatina, tinha uma elevação discreta, mas para essa faixa etária, muitas vezes até tolerável. Em relação à funcionalidade, ela melhorou em relação às atividades instrumentais, passando então de uma dependência parcial agora para o quadro de independência, necessitando apenas de auxílio parcial para o uso dos meios de transporte. Também repetiu-se o teste do mini-exame do estado mental, que houve também uma melhora, mantendo aí apenas algumas alterações em relação à atenção, mas já dentro do padrão normal. E, por último, também nessa consulta foi feita aí a aplicação da escala de depressão geriátrica, mostrando também 3 pontos, ou seja, ela também não tinha mais nenhum sintoma depressivo, que sintomas associados aí à depressão maior. É isso. Parabéns pela apresentação. Eu queria comentar primeiro, né, que a importância de ter uma história clínica bem feita, que à medida que o residente foi apresentando, a gente vê a paciente na frente, né? Você é capaz de acompanhar com todos os detalhes
o ser humano que está na sua frente, antes de você se propor a fazer um diagnóstico e tratamento. Isso é uma coisa muito do geriatra e do clínico, né? Sim. E que a gente que é especialista, às vezes, esquece um pouco disso, e é muito importante os residentes prestarem atenção nessa história para ver como é importante a gente realmente ter uma ideia do quadro como um todo. A minha pergunta é em relação a um teste terapêutico com antidepressivo, porque como você mostrou, existe um overlap muito grande, né, de uma situação clínica como essa, e quando é que você faz um teste terapêutico com antidepressivo, né, nesses pacientes idosos? E me chamou a atenção, queria que o Wilson comentasse, como é que uma paciente de 86 anos toma 160 miligramas de propanolol, né, para tratar talvez uma hipertensão. Se isso é uma coisa, né, que realmente não devia ser proibida, porque, né, acho que é uma coisa que chama muita atenção em relação à dose. Obrigada. Obrigada, professora. Em relação, né, ao tratamento antidepressivo empírico, quando o paciente preenche realmente os critérios de depressão maior, o tratamento está indicado. É claro que muitas vezes a gente vai excluir todos esses diagnósticos diferenciais, mas mesmo assim esse tratamento está presente. Tem um outro transtorno que eu nem comentei aqui, que seria o transtorno depressivo menor, né? A presença dos sintomas de tristeza, muitas vezes anedonia, mas que não preenche todos esses critérios para a depressão maior. Nesses casos de depressão menor, existe uma controvérsia ainda do benefício ou não do tratamento com antidepressivo. Então, dependendo do caso, muitas vezes se orienta acompanhamento do caso, ou tratamento psicoterápico apenas sem uso do medicamento. E se isso houver melhor, ok. Se não houver melhor, a gente pode sim fazer um tratamento empírico com antidepressivo, né? Então, lembrando que muitas vezes esses pacientes eles têm benefício, principalmente se já tiveram história prévia, né? Isso é um fator agravante. E se eles têm doenças físicas ou doenças clínicas, principalmente doenças clínicas importantes, incapacitantes, também está indicado aí o tratamento empírico do antidepressivo. Queria perguntar sobre aquele gráfico que você mostrou da submedicação dos jovens e supermedicação dos idosos. Uhum. Por que isso acontece? Então, em relação ao jovem, né, assim, a gente imagina que ainda seja talvez uma baixa um subdiagnóstico mesmo, né? Muitas vezes o que a gente vê agora, eu posso falar da população idosa, é que a gente, desde a década de 90, em todas as aulas que a gente fala em relação à depressão idosa, a gente fala do subdiagnóstico e do subtratamento. Isso a gente vê na nossa própria clínica mesmo, no ambulatório, a gente vê acompanhamento, né, desses pacientes idosos, a gente sabe dos sintomas ativos. Então, a gente fala, o idoso ele não se refere à tristeza, ele refere todos aqueles outros sintomas, alteração de sono, de apetite. E acho que até o que a gente fez é realmente começar a atribuir depressão para todos esses pacientes e usar antidepressivos demais. Isso a gente vê também no nosso ambulatório, né, na enfermaria, o Curiati, ele briga com todos que dão até antidepressivos em doses elevadas. Então, isso acho que é isso. A gente acaba atribuindo qualquer sintoma desses como se fosse depressão e não necessariamente quadro de depressão maior. E um segundo motivo é que muitas vezes esses pacientes idosos, principalmente aqui, né, não aqui, mas aqui no Hospital das Clínicas, que a gente vê muito problema social, a gente acaba querendo tratar os problemas sociais com uso de antidepressivo. Então, às vezes, já até remitiu dos sintomas depressivos mais importantes, mas falta melhorar. Ele fica triste porque briga todo dia com o filho, né, porque o filho morreu. E a gente quer tentar melhorar esse tratamento com antidepressivo, mas a gente sabe que isso não vai melhorar com antidepressivo. E a dificuldade que a gente tem aqui no nosso serviço também de encaminhar, por exemplo, por um tratamento psicoterápico que seria muito mais efetivo do que isso. Milton. A minha pergunta está relacionada também àquele gráfico inicial que surpreendeu a todos, né? Quer dizer, uma diferença muito grande entre o critério diagnóstico e tratamento. Mas depois você nos mostrou ao longo da sua ótima apresentação que muitos dos idosos, as manifestações depressivas nos idosos são diferentes e muitas vezes elas são somáticas, elas não são principalmente no humor. Então eu volto ao gráfico anterior, levantando, e quero ver sua opinião, é que talvez o critério diagnóstico DSM-4 e DSM-5 esteja errado. E o DSM-4 e o DSM-5 têm sido muito criticados. Eles são feitos por uma visão americana, psiquiátrica. Em outros países eles são muito criticados, porque eles são simplesmente uma classificação de sintomas, que até certo ponto é arbitrária, e muitas vezes serve mais para pesquisa do que para você fazer o diagnóstico no paciente em especial. Então essa é outra coisa que eu pergunto para você.
um outro elemento para essa discussão não é que talvez os critérios de depressão maior que estão no DSM-4 e DSM-5 para o idoso talvez não estejam errados? Isso acho que assim, é bastante questionável, né? O que a gente tem utilizado no momento são esses critérios. Mas eu acho que assim, a gente teve esses dois paradigmas. Primeiro, o fato de faltar o diagnóstico por conta desses sintomas atípicos. Por outro lado, né, a gente vê, sim, muitas vezes a presença desses sintomas atípicos que melhoram com os antidepressivos, né? Então, nem sempre eles preenchem, como eu falei, os critérios de depressão maior, mas às vezes tem os critérios, os pacientes com depressão menor. Muitas vezes a gente vê pacientes com distimia também, que seriam sintomas mais crônicos, que também responderiam a esses antidepressivos. Mas acho que esse questionamento é importante. Em relação à população geriátrica específica, a gente tem alguns questionários, um deles é aquele que eu também mostrei, que a gente utiliza, né, no nosso dia a dia para o diagnóstico de depressão em idosos, que são as questões, né, se a gente for ver, se você se sente feliz, se você se sente cheio de energia. Alguns contemplam sintomas somáticos, mas muitas vezes a gente tenta esmiuçar mais as questões aí de humor mesmo, né? E mesmo esses questionários específicos para idosos são bastante criticados. Então, claro, quando o paciente realmente tem muitos sintomas, a gente não vai ter dúvida, mas naqueles que ficam no meio do caminho, muitas vezes o que a gente faz, então, é fazer então tratamento empírico e ver se realmente tem melhora, né? Posso? É necessário elogiar você, mas realmente a apresentação superou a minha expectativa em termos de abrangência mas eu queria comentar dois pontos. O primeiro, que a Berenice comentou, do uso de alguns medicamentos que sabidamente são contraindicados, seja pela qualidade, seja pela dose, mas que muitas vezes são justificadas na rede de atenção do sistema como se eu não usar isto, eu não tenho outra coisa para usar. Então, eu queria descaracterizar isto como uma justificativa, porque o uso do medicamento errado é mais danoso do que não usar o medicamento, né? Usá-lo, por exemplo, usar a alfa-metildopa, porque é o único hipotensor que nós temos, é muito mais criticável do que utilizar medidas não medicamentosas do controle da hipertensão, ou tentar obter um hipotensor que seja adequado para aquele paciente. E nós recebemos ainda muitos pacientes com sintomas depressivos tomando alfa-metildopa. Assim como recebemos uma recente estatística de uma comunidade, metade dos sintomas parkinsonianos eram decorrentes de medicamentos sabidamente causadores de sintomas extrapiramidais. E a justificativa era: não temos outro remédio que não este, entendendo que o tratamento se justifica pela existência de algo lesivo, e nós todos sabemos que isso não se aplica. Segunda coisa, eu queria lembrar, e aí historicamente, Milton talvez faça coro comigo nisto, de quantos medicamentos nós já tivemos que foram usados como medidas de conforto para o prescritor. O prescritor se sente mais confortável em prescrevê-lo, né? Nós tivemos índices de uso de, por exemplo, de digoxina por mais de 90% das pessoas. E tivemos, eu me lembro que discutimos isso, uma revisão muito consistente do New England, que disse: olha, mais de 70% das pessoas que tomam digoxina não se beneficiam disso, e inclusive se prejudicam disso. Nós já tivemos verdadeiras ondas do uso da cinnarizina, verdadeiras ondas do uso de nootropil, do uso de dergine, ansiolíticos, perfeito, vitaminas, é desnecessário dizer, que faziam bem ao prescritor. O prescritor se sentia melhor prescrevendo isto. Ele, na incapacidade de dizer: olha, não há nada a prescrever num caso como este, ele fica muito angustiado e acaba prescrevendo. O antidepressivo entrou por esta linha, e eu não tenho nenhuma dúvida. Muito frequentemente, nós encontramos grandes benefícios na suspensão do antidepressivo quando ele foi usado inadvertidamente. Havia até um jargão que falava: olha, se não for por via oral ou por via intramuscular, às vezes é por via das dúvidas. Era muito comum isto, né? Para as outras drogas, como o antidepressivo é sempre por via oral, não dá nem para fazer essa brincadeira. Mas em idosos, principalmente em muito idosos como este caso, que acumulam muitas perdas, que acumulam muitos sintomas
que são frequentemente, quando o idoso diz, olha, a minha vida não tem mais graça nenhuma, bastante provável que ela realmente não tenha. Quando o indivíduo diz, olha, o meu cigarro é o meu único amigo, é bastante provável que isto seja verdade. E que nós temos que entender a existência de um outro caminho que não o caminho medicamentoso, em especial do antidepressivo, e aí vem a parte arte da nossa ciência / arte, eu acho que é isso que ficou muito claro aí na apresentação. Então, nós vamos encerrar, parabenizar o serviço de geriatria. Muito obrigada. Não esqueçam de acessar o YouTube e entrar no site da Clínica Médica.